E agora eu quero apresentar o pessoal que está aqui na mesa para essa segunda parte do programa. Não é do meu hábito não fazer intervalo, mas a nossa conversa se estendeu. Vocês já estavam aí desde da primeira hora, da 1 hora, né? Acredito que tenham mais ou menos visto um pouquinho da nossa discussão. Estava ligada a TV lá na frente. Acho que é uma questão interessante da gente abordar, né? Como eu dizia, eu queria ter deixado essa conversa mais para essa nossa segunda parte, porque eu acho que ela tem ligação forte com o que a gente vai abordar, que é a questão da valorização, então, da literatura, da leitura, né? Seja a leitura que for, na verdade, não só da literatura, que a gente vai falar de um projeto de literatura, mas da leitura como um todo, de desenvolver, então, essa habilidade que é não só ler, mas compreender e poder formular opinião com relação a isso. Só uma coisa, Péricles, que eu queria ter comentado ali. Eu não sei como foi na Record a questão dos números, porque eu admito que eu não quis acompanhar muito a questão da manifestação, porque algumas coisas me deixam um pouco aborrecidas. A Globo News, uma coisa que me chamou a atenção é que eu não sei exatamente que horas, não me lembro mais, mas eu sei que a Globo News, no momento, publicou que 240 mil pessoas estavam na Avenida Paulista. 1 hora depois, eram mais de 500, né? 500 mil pessoas. E, dentro dessa 1 hora, aquilo se transformou em 1 milhão. Os dados, segundo informações que foram repassadas, e depois, eu acho que foi no Fantástico, que voltaram a falar no assunto, essa contagem foi feita pela Polícia Militar do Estado de São Paulo com um aparelho que é um aparelho, eu não sei o nome agora do aparelho, é um aparelho que registra por amostragem, acho eu, de um determinado, por metro quadrado, e isso vai ser depois colocado, quem sabe, num total. Porque o Datafolha, se não me engano, fez uma outra pesquisa de que deu 200 e poucos mil. 210. Aí o Datafolha também explicou, isso foi à noite escutando, acho que rádio, não foi na TV. O Datafolha explicou que o método deles não contemplava as ruas que são perpendiculares à Avenida Paulista, foi só o núcleo central. Sim, e que as ruas estavam cheias. E possivelmente o outro lá, o helicóptero da Polícia Militar, teria pego essas outras ruas. Então, ficou realmente... Vamos deixar por 500 mil, acho que fica melhor. Pois é, era isso que eu ia dizer. Eu acho que fica bem melhor, porque de 200 para 1 milhão tem uma diferença, assim, como diria no espanhol, sencilla, não? Mas, enfim, gente, só para comentar essa questão que era... Vamos deixar por 500 mil. Em médio virtus, diziam os romanos. Então, no meio está a virtude. Então, pronto. Quero dar boa tarde, então, aos convidados dessa segunda parte do programa. Rita Germano, que é professora da Escola Salesianos, diretora de Gestão Educacional e Cultura da SMEC em São José do Norte. Não? Fui até dezembro de 2014. Como assim tu me queima assim no ar, Fê? É muito recente, então as pessoas ainda me enxergam como diretora. Fui até dezembro de 2014 diretora da Secretaria de Educação de São José do Norte. Hoje estou como professora do Colégio Salesiano. Também trabalho em São José do Norte pela manhã e pelo Colégio Salesiano à tarde. Então, por isso que deve ter acontecido isso. Mas fui diretora, sim. Então, tá. Corrigida a nossa informação. E o José Roig, então, que é educador, escritor e poeta. Como eu tinha dito, a gente vai conversar sobre o Ciranda Literária, que é um projeto que começou, então, com o José, e foi uma ideia adaptada, foi isso, né? Pelo que eu entendi, Rita. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho, assim, de como surgiu essa ideia de adaptar esse projeto, na verdade, né? E depois queria que o José nos contasse a ideia original. Mas vamos começar, então, pelo Ciranda Literária. Sim, Ciranda Literária hoje é um projeto também do Colégio Salesiano, né? Ele começou com o Zé, vamos chamá-lo de Zé. Então, o Zé. E com a sua família. E o Zé, junto com a sua família, que vai explicar muito melhor depois para vocês, ele deixava livros em espaços públicos.
junto com o seu filho, e postou isso numa rede social, no Facebook. Eu vi isso, entrei em contato com o Zé, e juntos, no final do ano, criamos a Ciranda Literária. É um projeto recente, É um então. projeto recente. E era um projeto em âmbito nosso. Então, os meus familiares fizeram. Ele começou com os familiares dele, e só que era pouco ainda. Né? E tu sabes, quando a sociedade entra em crise, a saída é a escola, né? Sim. Não adianta. Então, esse ano tive uma virada, né, profissional. Eu saí da Secretaria de Educação enquanto diretora e fiz um processo seletivo, fui para o Colégio Salesiano, e aí estou desenvolvendo todos esses sonhos, essas paixões que eu tenho diretamente com o aluno. Então, chegando na escola, apresentei o projeto para a coordenação, para a direção da escola, que disse, toca a ficha, pode ir adiante, e a gente começou com um trabalho em língua portuguesa nos quartos e quintos anos. Então, era um projeto de família, né, bem afetivo, e aí ganhou um cunho mais pedagógico, a questão do altruísmo, do desapego do livro, de fomentar a leitura, não só a leitura de mundo, mas a leitura de livro, porque hoje nossos alunos, eles leem muito o mundo. Eles leem na internet, eles leem um videogame, eles leem... O mundo é muito polifônico, né? E o aluno lê a todo instante. Então, vou dar uma paradinha um pouco dessa leitura de mundo, dessa leitura polifônica, e pegar o livro com a mão. Então, eles levaram livros para escolas e nós saímos, trabalhamos muito a questão da oralidade na sala de aula, por que eles estavam dando aquele livro, como tu desapegar daquele livro. Tia, eu li, quero que alguém leia. Então, a gente saiu para os espaços públicos, fomos ali na estação, fomos em paradas de ônibus e deixávamos os livros. Então, na ida nós deixamos, e na volta eles não estavam mais. Então, foi assim, uma surpresa enorme. Eles, tia, já pegaram. E agora? Sim, agora a ciranda está feita, né? Vai todo mundo cirandar. Esse livro, ele não era deixado assim, né? Ele tinha uma dedicatória dentro do livro e uma explicação do que era a ciranda literária, que é para fazer cirandar, fazer esse livro, essa memória do livro, e passando de mão em mão. Então, ali tem uma dedicatória de que, após lê-lo, o novo dono também deverá fazer a mesma coisa. E aí, claro, se ele vai fazer, já não está mais nas nossas mãos, mas a gente lançou os livros em locais públicos. Tá. Antes de nós continuarmos aqui, quero pular lá para o José, que quero que me conte a origem dessa ideia, então, e como tu fazias isso antes dela tomar proporção, porque agora fugiu das tuas mãos, a tua ideia começou e agora ela já não é mais tua. Com certeza, eu acho que primeiramente, né, parabenizar a ação da Rita, uma ação que era entre amigos e agora se tornou uma ação coletiva, né, envolvendo uma comunidade escolar, e que tomara que tenha essa continuidade e tudo, pelo que a gente conversou em off, depois a Rita vai comentar com vocês. Eu acho assim, eu, como escritor, poeta e educador, eu me sinto assim, até eu mexi com a Rita quando eu estava numa outra rádio aqui da cidade, num evento, e entre as manchetes que foram lidas, uma delas era justamente Ciranda Literais do Colégio Salesianos, né, destacada, envolvendo os alunos e a comunidade. Eu, nossa, né, que ótimo a gente poder contar, enquanto educadores, com uma manchete de destaque, capa de um jornal. Hoje a gente vê as manchetes são tão difíceis, né? E nem sempre o educador tem o devido destaque. Que bom que a acessibilidade, parabenizo o Jornal Agora por ter colocado em destaque um evento desse, pela dimensão que ele tem. Era uma questão local que pode se tornar universal. Então, a minha satisfação de estar aqui, e agradeço o convite também, está entre amigos, né? Pérez foi meu professor, é meu confrade de Academia Rio Grandina de Letras, né? Fernanda já estive aqui também conversando e tudo. A gente poder falar de livros, falar de arte, de cultura, porque eu acho que o futuro não só da educação, mas da sociedade é compartilhar. Compartilhar saberes, compartilhar experiências, dúvidas e certezas, né? Porque elas são constantes e são nesse mundo dinâmico nosso aqui, que hora pode ser 200 ou 1 milhão, né? Então, a realidade é muito dinâmica. Assim, para tentar simplificar,
uns 3 anos atrás, eu comecei a ver, assim, algumas atividades de distribuição de livros na internet, né? E aí, era o dia da poesia, foi num 14 de março, justamente, coincidentemente também, no mesmo dia, eu resolvi colocar na Praça Xavier Ferreira um livro, né, dizendo sobre a poesia, em homenagem ao Dia da Poesia, né? Depois... Esse foi o primeiro? Foi a primeira vez. Que livro foi? Foi justamente, né, Freud Explica, foi um livro meu mesmo. Essa era uma dúvida que eu tinha também. Que livros foi o Realidade Virtual, que era um livro de contos, né? Mas eu deixei ali. Depois, no ano seguinte, nos mesmos dias, eu também comecei a distribuir outros livros. Quando eu estava estagiando... Só para explicar, como é que é? Tu deixavas o livro, tu davas o livro? Não, eu deixava de preferência um local assim, que 100 pessoas mesmo, deixava ali, e às vezes ficava um pouquinho aguardando, depois eu seguia. E aí deixava Nunca vi ninguém pegar o livro? Nunca, diferente da proposta da Rita, que é muito mais ampla, que depois ela vai comentar. Né? O ano retrasado, eu estava no meu estágio de docência do doutorado em letras, que eu estou fazendo, concluo o ano que vem, e eu tive uma turma de 43 alunos da graduação. E uma forma de contato com esses alunos, conhecer, até porque eu tenho uma memória fotográfica, mas para nomes muito difícil no início, eu memorizar, eu estabeleci com eles várias atividades extra classe, uma delas eles se apresentarem por e-mail para mim, para eu poder memorizar um breve histórico de vida, qual é a expectativa do curso. De acordo com esse perfil breve que eles me passaram, eu fui me desapegando da minha biblioteca particular. E eu consegui 43 livros do meu acervo para esses alunos. Quando, então, o ano passado, eu observando meu filho, e eu gosto muito de conversar com ele, que eu acho que nós temos, enquanto educadores, o que eu chamo de pedagogia do afeto e do espelho, né? Eu me espelhei muito no meu pai, artista plástico, minha mãe, professora, que sempre franqueou livros comigo e tudo. Nada foi obrigado. Sempre foi colocado à disposição ali. Quer pegar, pega, mas não era como obrigação. E eu acho essencial o hábito do incentivo à leitura tem que ser assim, espontâneo, e como a Rita pegou esse espírito. Daí em diante, né, eu vendo meu filho assim, eu conversei com ele. Filho, Alan, que é o nome dele, tens muitos livros aí, livrinhos de história que tu nunca mais pegou, tens interesse neles e tudo, né? Aí conversei com ele e disse, vamos distribuir, eu vou distribuir uns livros para adultos, não quer distribuir também para crianças, pegue alguns livros que tu não quer mais. E saímos e colocamos naquele parquinho da Praça Tamandaré e outros locais públicos. E com uma breve mensagem também, de que fosse, depois de lido, repassado. Conversando com a Rita, né, e eu sempre brinquei, até eu brinquei com ela, porque quando a gente faz uma iniciativa, até ter o primeiro seguidor, aquela pessoa que abraça a causa como tu, é o louco da aldeia, né? Aquele que está fazendo uma coisa assim, que tu não sabe a repercussão que vai ter. Quando eu conversei com ela e a gente começou a discutir, poxa, esse projeto seria bom a gente fazer numa escola e tudo, e aí da conversa saiu até o nome, Ciranda Literária. Então, dessas trocas de experiências, o projeto praticamente saiu dali. Só, claro, eu continuei com ações individuais, até porque eu não tenho mais alunos por enquanto, eu estou apenas como bolsista, estudante, né? E a Rita se comprometeu de, no ano seguinte, no caso este ano, colocar em prática com alunos. E a repercussão, pelo que eu li agora, estou sabendo e vou saber mais agora com vocês, né, foi a melhor que poderia acontecer. De ver a satisfação dos alunos se desapegando desse material deles, se solidarizando com outras pessoas que não têm livro, que às vezes não é por questão, o brasileiro não lê. Há um valor impositivo e às vezes proibitivo na aquisição do livro. Se a gente vai num livro, o livro tem um custo. Então, muitas pessoas não é que não gostem de ler, simplesmente não têm acesso à leitura. E um projeto como esse, que é a dimensão que a Rita envolveu, os alunos dela, a escola dela, que deu todo o amparo e tudo, ele tomou uma dimensão que era uma ação entre amigos, uma coisa mais particular, se tornou universal. Né? E vendo a repercussão de outras pessoas que estão se inspirando e tudo mais, nos dá a satisfação de que o nosso papel social enquanto educadores, né, Rita, é justamente isso. Contagiar as pessoas. Fazer o que às vezes as pessoas têm vontade
tem interesse, mas falta essa disposição de ver alguém e se associar a essa pessoa. E nesse caso eu acho que o projeto tomou vida própria, tomou uma dimensão muito maior do que nós imaginávamos e agora então está colhendo esses frutos, né? Então a minha satisfação, o meu orgulho, né, como pai, a Rita mãe, né, de ver os filhos se tornando meio que independentes, se emancipando, né? Isso é muito importante. Só antes de voltar para a Rita, queria saber, quantos anos tem teu filho? Tem 10 anos. Então, mais ou menos regula de idade com os alunos que tu estás trabalhando. Isso mesmo. E, na verdade, a escolha dessas turmas, quartos e quintos anos, ela foi aleatória, porque era o que o sistema oferecia, como diz, era os eu sou a alunos professora dessas turmas, sou professora de língua portuguesa e estudos sociais dessas turmas. Então, eu quis fazer também uma questão interdisciplinar, porque nos estudos sociais a gente está trabalhando o Rio Grande e todo o seu patrimônio, então a gente vai nesses locais e já deixa o livro. A ciranda, hoje ela é de toda a escola, nós propagamos para toda a escola, e não é dos quartos, quintos anos, começou com a gente. Então, não, até porque eu pensava, na hora que eu li isso, eu não sabia se tinha a ver com uma certa maturidade, porque aos 10 anos a criança já tem uma certa maturidade, digamos assim, até de compreender o projeto. Se fizesse com uma criança muito pequena, talvez ela não compreendesse muito bem, né? Então, eu fiquei na dúvida entre ser algo aleatório, porque era exatamente as turmas que tu estavas, né, com as quais tu estavas trabalhando, ou então de ser uma questão de uma escolha mais, né, vamos tentar com isso aqui, ver o que acontece. Como é que é essa operacionalidade hoje? Como é que é esse dia a dia do projeto? Sim, ele começou quarta-feira passada. Qual é mensalmente. Qual é o planejamento? Mensalmente nós vamos às ruas novamente, sempre indo uma vez por mês nós vamos às ruas. Fomos quarta-feira da semana passada, o projeto saiu sábado no jornal, o jornal agora nos acompanhou com a jornalista Esther Louro, até foi ótima, bem solícita, fez todo o acompanhamento com a gente. Então nós, paralelo a isso, nós vamos ver outros locais que nós vamos ver da cidade de Rio Grande na disciplina. Nós fomos na estação, ali bem em frente à escola, e fomos pela Buarque de Macedo nas paradas dos ônibus. Em algumas, tinham algumas pessoas que receberam em mãos, nós explicamos também. Isso que eu queria saber, vocês estão também entregando em mãos, não só deixando. Assim. A ideia é deixar, só que quando tinha alguma pessoa, nós entregávamos o projeto em mãos. E como é que é a reação da pessoa? A pessoa, para mim, fica assim, é para mim. Aí a gente convidava a pessoa a ler a dedicatória que a gente coloca, né, explicando esse projeto. Tem uma dedicatória aí? Tem uma dedicatória, esse livro foi para o meu filho, o ano passado, e eu pedi para ele, e aí a gente coloca, cada aluno coloca a sua dedicatória explicando para essa pessoa que pega esse livro, ver que esse livro não está perdido. Esse livro ele tem um fim ali, ele está ali porque é para alguém pegá-lo. Aí diz assim: olá, se você está com esse livro em mãos é porque já faz parte da ciranda literária do Colégio Salesiano. Deixamos livros em espaços públicos para serem lidos e deixados também em outros espaços, com mais dedicatórias, mais memórias e mais histórias. Vem cirandar com a gente. Aí eles assinam e deixam esse livro. Os livros são livros aleatórios que essa criança já tenha lido? É que a criança tenha lido e queira que outra pessoa leia também. E também já a questão do desapego, porque esse livro é muito bom, eu adorei, mas vamos desapegar para outra pessoa ler. Então tem esse cunho também bem altruísta. E como foi a recepção deles nesse sentido da proposta? Tu viste que foi fácil, foi difícil? Alguns tiveram essa reação de esse livro é meu, ele é muito importante? Não. Nesse primeiro momento não tiveram, levaram sacolas de livros para distribuir. Foi bem interessante. Eles não tiveram, porque eu também tenho um certo... mas esse aqui eu não vou querer deixar. E também tive que desapegar, eu levei os meus. E eles... felizes, faceiros, com uma proposta diferente, né? De deixar. Nós fomos, quando voltamos não tinha mais nenhum livro. Eles, olha ali, já pegaram. Quem será que pegou? E agora? E se a pessoa que pegar, colocar no lixo? Era toda uma preocupação que foi surgindo. Então, hoje nós vamos trabalhar, daqui a pouco eu estou indo para a escola, e vamos trabalhar com a matéria que saiu no jornal agora, vamos desmembrar essa matéria todinha e trabalhar também em língua portuguesa. Até porque se essas pessoas já fossem conscientizadas com relação ao lixo limpo, até seria bom que botassem a luz no livro. Porque os catadores iriam pegar.
é que hoje misturam tudo e, consequentemente, nesses caminhões de lixo geral, eles são compactados junto com outras coisas e ficam até, às vezes, inutilizados. Mas se fosse no lixo limpo, quem sabe? Quem fosse pegar não seria alguém... A gente prefere nada. que leia, Pois né? é. E que repasse, que faça parte da ciranda. Mas poderia acontecer de cair na mão de um catador, para ele ler. Sim, que tenha outra finalidade. Não é? Eu vi na internet até um exemplo de um catador de lixo que criou uma biblioteca só com esses livros que ele recuperou do lixo. Né? Agora não me recordo onde é a localização, mas é... Então... Mas o que pode acontecer hoje? Uma pessoa de rua está passando por aquele local, enfim, e chamar atenção, né? Porque a gente sabe que muitas das pessoas que estão na rua, elas às vezes tiveram estudo, elas tiveram uma casa, alguns optaram por estar na rua, outros não. Sim. Enfim, né? São muitas as histórias para a gente colocar todo mundo dentro de um quadradinho, né? E dizer que, enfim, não poderiam pegar esses livros. Gente, infelizmente, já são 2h03. Eu gostaria de saber, assim, se vocês têm mais alguma coisa para colocar. Claro, parabenizá-los pelo projeto, até porque, eu já falei aqui várias vezes, eu estudei letras, né? E eu sei o quanto é difícil, e a gente não chegou numa parte da discussão que eu gostaria de ter chegado, que é a questão da importância disso nessa etapa da vida, enfim, né? E a gente sabe o quanto é difícil hoje, nesse mundo em que a tecnologia está dominando, como tu mesmo dizias, né? Desde muito cedo, sejam crianças de 10 anos, elas já sabem mais de computador do que nós, elas sabem o que está acontecendo na internet, elas têm o Facebook, elas estão aí a milhão, né? E muitas vezes elas esquecem do físico, né? Do livro físico. As pessoas estão perdendo esse costume, né? De pegar o livro, mas cheirar o livro. Tem um sabor diferente, né? Sim. Então, eu queria saber se vocês têm, antes de acabar o programa, mais alguma coisa para colocar. Não, eu só convido a todos a participarem da ciranda, que começou lindamente na casa do Zé e agora está se espalhando. E deixo um livro aqui para vocês Obrigada. também deixarem o espaço público. E para ver qual é a sensação, porque no primeiro livro que eu deixei e olhava para trás, olhava para trás, olhava para trás, até que uma senhora pegou e disse: moça, tu deixou o teu livro. Aí eu pedi para ela ler e ela, é meu, que legal. Então eu deixo para tu deixares no espaço público em nome do Para Colégio ler primeiro. Salesiano. Pode ler primeiro. Senão não tem graça. E depois ele já está com a dedicatória, mas coloca a tua também, porque a gente quer fazer a memória desse livro, por quantas mãos eles passaram. Claro que é impossível esse livro chegar até a gente de novo e a gente ter isso, mas esse livro vai ter a sua história, até alguém pará-lo numa estante. Tá certo, então. Zé. Eu também agradecer a oportunidade e dizer justamente a importância do educador hoje em dia ter esse perfil que a Rita tem de inovação, de mesclar a arte, a cultura. Ela tem diversos outros projetos que ela pode um dia vir contar aqui para vocês. Que ela trabalha com a música, com a poesia, com a ilustração. Então, e hoje são linguagens que a criança, o jovem, gosta, né? Então, é uma geração audiovisual, e tu trabalhar com essa dinâmica da arte, da cultura, com as tecnologias, né, nesse cotidiano, o retorno é imediato, né? E ela contando ali que foi a repercussão com os alunos dela foi imediato. Então isso já vale todo essa ideia de compartilhar não só o livro, mas compartilhar um espírito coletivo, né? Isso aí não tem preço mesmo. Parabéns. Quando vocês estarão de volta aqui em pouco tempo, nos contando que o projeto cresceu e que muitas coisas aconteceram, porque não é verdade? Há 3 anos tu não imaginavas que teria, que teria esse desenrolar, digamos assim, a tua ideia. Então, eu gostaria muito de agradecer a Rita Germano, professora da Escola Salesiano, e ao José Roig, educador, escritor e poeta. Agora são 2h07. Eu sou Fernanda Franco, estive aqui na mesa com o Péricles Gonçalves, na produção, então, de Fernanda Cadaval, ali na operação de áudio Gaguinho, e lá na Suite Master, Guilherme Santos. Amanhã a gente está de volta a partir da 1h. Até lá. Tchau.